Abençoando, tivemos aí uma lição abençoada no passado e hoje estamos para dar continuidade a esse trimestre, a segunda lição. Graças a Deus, né, já nosso irmão Julieta está conosco hoje, é um prazer muito grande ter revê-la novamente, né? Deus o Cristo continue abençoando. Esse desejo, essa sede, né, para aprender a palavra, continua no seu coração. Né? Graças a Deus. Irmãos, nós aprendemos semana passada sobre a condição da nação de Israel, né, que foi sobre a apostasia. O povo se apostatou, se desligou da fé, o povo que era povo de Deus, que tinha Deus como o seu Deus, mas que de repente eles deixaram, não quiseram mais adorar ao Senhor. E nós aprendemos isso a semana passada sobre a apostasia. Hoje nós vamos aprender nessa segunda lição sobre Elias, né, presbítero, e é uma lição também que vai enriquecer o nosso conhecimento. Tá? Se entendendo, então vamos para a introdução. Nessa lição, estudaremos mais detalhadamente os fatos relacionados à vida e obra de um dos maiores personagens da história sagrada. Quer dizer, a lição hoje tratará mais uma aula biográfica, né? Um pouco da biografia do profeta. Elias aparece nas páginas da Bíblia como se viesse do nada. Fatos, as escrituras evidenciam sobre a identidade de seus pais e também da sua parentela. Diz apenas que ele era presbítero dos moradores de Gileade. Parece muito pouco para um homem que irá ocupar um grande espaço na história bíblica posterior. Todavia, é esse homem enigmático que protagoniza os fatos mais impactantes da história do profetismo de Israel. Isso acontece quando denunciam os desmandos do governo dos seus dias e desafiam os falsos profetas que infestavam o antigo Israel. Elias é um modelo de honestidade e autoridade espiritual a quem devemos imitar. Ou seja, a sua importância para nós aprender um pouco mais sobre a pessoa desse profeta. Né? Aqui ele começa a mostrar que ele surge, como a Bíblia nos ensina, ele aparece porque ele tem uma missão. E essa missão é dada por Deus. Portanto, quem controlar o tempo na vida do profeta era Deus. Por quê? Porque ele vai representar Deus. Por tanto tempo certo ele se apresentar, ele é determinado por Deus. E aí ele aparece na história, tá? Do tempo de Deus. O livro do primeiro Reis não é escrito por Elias. Então ele coloca muito mais sobre ele, porque alguém está escrevendo em relação à pessoa de Elias, do profeta. Então nós não temos muita informação a respeito. Sabemos de onde ele é, e vamos agora entrar nesse assunto. Sabemos de onde ele é, não fala realmente da sua parentela, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, mas vai falar muito bem dele e do seu relacionamento com aquele que ele chamou, tá? Do seu relacionamento com Deus. Então vamos aqui para o primeiro tópico, que nós temos aí um tempo meio escasso para nós correr, né? Vamos correr o melhor para que nós façamos tudo dentro da hora. Identidade de Elias, sua terra e sua gente. O relato sobre a vida do profeta Elias inicia-se com uma declaração sobre a sua terra e seu povo. Então Elias, o presbítero, os moradores de Gileade, essas palavras põem no cenário bíblico, isso de acordo com o capítulo 1, que nós estamos na lição aí, capítulo 17.
Capítulo 17, o verso 1 da lição já vai informar isso para nós. Essas palavras põem no cenário bíblico uma das maiores figuras do movimento profético. Elias era o Tesco, um ligeiro lugarejo situado na região de Gileade e a leste do Rio Jordão. Esse lugar não aparece em outras passagens bíblicas, mas é citado somente no contexto do profeta Elias. Seguindo o capítulo 21, verso 17, segundo Reis, capítulo 1, verso número 3, verso 8. E aí no capítulo 9, verso número 36. Elias se tornou muito maior do que o meio no qual vivia. Na verdade, não foi Tesbe que deu o nome a Elias, mas Elias que colocou Tesbe no mapa. Agora eu vou parar um pouquinho aqui. Não sei se vocês perceberam, eu reproduzi um mapa que trata justamente de Elias e a posição geográfica onde ele viveu, da onde ele era e até o ministério, né, que ele exerceu. A Bíblia diz que ele era de Tesbe, né? Ele era tesbita, portanto ele era de Tesbe. Eu não sei se vocês vão ver aí, porque esse mapa aqui extraído do manual bíblico do Dr. Haga, ele era bem menor que uma folha dessa. Então eu tentei reproduzir ele, já comprei essa cartolina para fazer ele maior para ficar mais fácil para vocês ter mais visibilidade. E eu tenho um sobrinho que ele é esperto, sempre que eu preciso das coisas, falou, você vai para mim. Você tirou um negócio aí, e ele passou a tarde fazendo esse mapa ontem. Deixou o povo usar a fazenda dele, falou, faz esse mapa para mim e depois eu pago. E aí, esse mapa aqui, ele trata justamente do território, onde ele nasceu, e desse cenário que nós vamos aprender aqui no capítulo 17 e 18. Principalmente no capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, depois do verso 8, que vai falar que ele teve que sair de um outro lugar. Então, tratando do contexto geográfico, né, do profeta, aonde que Elias estava? Aonde o Elias, qual é a cidade do Elias? Era aqui, ó, Tesbe, ficava mais ou menos aqui. Então, quando Deus falou com Elias, certamente Deus falou com ele, e foi aqui que ele se tornou profeta, mas a missão de Elias, e ela vai aparecer exercendo essa missão, é em Samaria. Ele vem no palácio, vai falar com o rei. Ele deu um recado de Deus para o rei, porque o rei é, no momento, responsável, né, pela situação espiritual e moral que o povo está vivendo. Então, quando Deus levanta o profeta, ele está aqui em Tesbe ficava aqui, ó. E Samaria já ficava aqui do outro lado. Samaria está aqui. Quase que cruzava aqui era o rio Jordão passa aqui. Então, de Tesbe, Samaria. Então, ele vem para Samaria. Então, ele profetiza para o rei Acabe nessa situação aqui, esse lugar geograficamente falando. Mas observe aqui, quando Deus ele fala no meio do Elias para Acabe, Deus manda ele sair daqui. Pode ver que Deus fala para ela, você vai e te esconde. Quer dizer, pode ver que Deus manda ele se esconder mesmo. Da onde ele sai de Samaria, e ele vem aqui para baixo, viver pequenininho. Tá? Pode ver que ele sai daqui, vem para cá e vai ficar aqui, segundo alguns estudiosos, sempre tem um ano. Tá? Ele vai ficar isolado. Vai ficar isolado da sociedade, vai viver sozinho e vai se alimentar diretamente por Deus através dos povos. Tá? Ele vem para o riacho de Querim, né? Para o rio de Querim, e ali vai ficar sendo sustentado por Deus. Há alguns estudiosos que dizem que a razão de Elias vir para cá é justamente porque ele está vivendo na escola de Deus. Precisa aprender mais ainda, porque a missão dele não só era trazer um recado a Acabe e Samaria. Ele tinha muito ainda a falar em nome de Deus como profeta. Portanto, ele enfrentar muitas dificuldades, precisava aprender justamente aqui em Querim. Mas aprender sozinho, isso, aprender diretamente de Deus. É nessa ocasião que ele vai aprender muito de Deus. A palavra Querim, ela é como, segundo alguns estudiosos, aparece aí, ela tem um significado como um nome dado a uma pessoa. Tá? A palavra Querim, que é o nome Querim,
quer dizer cortado. Não só cortado, quer dizer cortado, aparelhado, né, no tamanho certo. Então por isso que alguns entendem que ele é cortado da cena de profeta. Ele vai deixar de ser profeta por alguns dias, tá? Vai ficar isolado entre ele e Deus, e ali ele vai ser moldado por Deus, para melhor servir. Observe que quando Deus fala de novo com Elias, que ele está inquirindo, ó, sai daí do ribeiro secou. Agora você vai para Serepta, no verso 8, no capítulo 17. Olha de onde ele vai sair. Ele vai sair daqui, ele vai cruzar tudo isso aqui, ó. Onde é que está Serepta? Entre Sidom e Tiro, a região dos fenícios. Então observe onde ele vai chegar. Daqui para cá, dá cerca de 150 quilômetros. Deu para vocês terem uma noçãozinha, questão geográfica? E é interessante que quando ele sai daqui, ele vai enfrentar um terreno difícil de caminhar. E outra coisa, tem um grande exército em busca de Elias, tá? E nesse período aqui, a razão de Deus mandar ele se esconder, ou ocultar-se, que é o verbo lá no original é se ocultar mesmo, e é Deus que vai ocultar, é Deus que vai esconder, é porque justamente o exército do rei Acabe quer pegar ele a qualquer custo, quer tirar a vida dele. Então ele vai fazer uma viagem de 650 quilômetros, ainda debaixo da proteção de Deus, por quê? Porque o rei está procurando ele. Se alguém souber que ele passou por ali, ó, o camarada passou, pega ele. Então ele vem daqui para a distância para o rei dele, tá? Então Elias era onde ficava perto daqui, tá? Ficava também na região de Gileade. Ele diz que a palavra vai aparecer só no contexto aqui. Gileade ela vai aparecer em outros contextos, em outros livros. Por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 37, verso 25, essa palavra aparece lá, mostrando que Gileade era uma terra fértil, tá? Famoso na Bíblia o bálsamo de Gileade, tá? Produziu um bálsamo ali, e é dessa região que o Elias é, tá? Ó, veja que está tudo aqui perto, a Gileade está do lado aqui já, de Tessa, tá? Deu para vocês terem uma noção? Tá? O Elias termina sendo um bálsamo de Deus para Israel, exatamente, para curar Israel. O Elias fala isso, uma médica lá. Jeremias 8, 2. Então vamos prosseguir aqui. Quer dizer, então nós prosseguimos dizendo, Davi, Pedro e Paulo também construíram uma história cheia de sentido e significância. Todos nós deveríamos imitá-los e viver de tal modo que a nossa história se tornasse um testemunho para a posteridade. Tá? Graças a Deus por isso, né? Quer dizer, o historiador que escreveu os livros, desde o livro de Josué mesmo, até o livro de Esther, são livros históricos. Tá? E esse, como livro histórico, o historiador coloca a história desse homem, que foi um homem que realmente, um homem de Deus, tem uma história extraordinária para nós aprender e tirar a lição da vida dele. E aí ele se refere a pessoas como Davi, que é anterior a ele, e depois vai de novo somente falando de Pedro, de Paulo, e aí termina com nós, que Deus, meus amados irmãos, é Ele quem de fato escreve a nossa história, tá? Mas nós contribuímos para essa história ser escrita. Ela pode ser escrita de uma forma positiva ou negativa. Então nós, como cristãos, devemos construir essa história baseada nos planos de Deus, nos propósitos de Deus nas nossas vidas, de uma forma positiva, né? Que alguém lembre de nós, mas de uma forma positiva. Que alguém não lembre de nós mais tarde, nossa, mas aquele lá foi isso, foi aquilo, sempre mostrando pontos negativos. Mas que lembre de nós, ó, que homem foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que realmente deixou uma história que tornou-se um exemplo a ser seguido. Um exemplo de um homem que não deixou uma história plausível é o próprio Acabe. Quer dizer, ele e a sua mulher não deixaram uma história que é um exemplo a ser seguido. Até porque ele sempre procurou seguir exemplos negativos.
quando Acabe ele começa a reinar, anterior a Acabe, já havia reinado 6 reis. Por incrível que pareça, nenhum reinou conforme Deus queria. Então essa questão da apostasia, ela não se dá diretamente por Acabe. Se você for ver na história, começando do Jeroboão, já começa ali. E nenhum, por incrível que pareça, Israel, porque, volto a dizer para vocês aqui, nessa ocasião já tinha acontecido a divisão. Israel é representado pelo reino do norte, capital Samaria, e Judá, reino do sul, capital Jerusalém. Israel, na sua história, teve 19 reis. 19. Por incrível que pareça, esses 19 reis, nenhum lugar de Deus queria. Histórias sempre negativas. A diferença de Acabe é que diz o texto, 16, 4, verso 30, 31, até o 33, que ele foi pior do que os anteriores a ele, ou seja, os 6 que já havia reinado. Quer dizer, ele quis fazer muito mais coisa errada, porque o texto diz isso. Ele foi pior dos que vieram antes dele. Quer dizer, ele deveria ser um exemplo positivo, um exemplo a ser imitado. Mas ele quis ser pior do que os demais. Né? Que nós devemos fazer uma reflexão e poder lutar para ser melhor. Se tiver alguém que nós possa imitar, vamos observar, vamos procurar imitar essa pessoa. É lógico que nós temos a nossa característica própria. Nós somos seres racionais, capazes de termos inteligência, capazes de pensar, fazer avaliação. Não é que nós temos que se acharem para aquela pessoa em tudo. Mas tem pessoas que devem ser imitadas. Amém? Eu acho uma coisa interessante. Eu vi um pastor, certo tempo agora, falando, ele disse uma coisa. Ele disse, enquanto na minha igreja, está falando do seu ministério, enquanto no meu ministério tiver pessoas que eu olhe e possa imitar, tá? Pessoas que eu olhe e imite, eu sei que de fato eu estou vivendo numa comunidade que tem homens e mulheres que temem a Deus, porque eu quero imitar pessoas que sejam melhores do que eu. Eu achei interessante aquilo ali. Quer dizer, eu não quero ser igual, mas eu quero olhar para aquela pessoa, aquela mulher piedosa, aquele homem piedoso, aquela pessoa cuidadosa com as coisas de Deus, eu quero imitar. E se eu tenho alguém no ministério que eu imite, é porque ainda existem pessoas que realmente estão vivendo na coerência de Deus. Eu achei interessante isso. Tá? Então nós podemos realmente ter uma história, deixar uma história que seja positiva.